Olá, pessoal. Eu sou a Sabrina Ribeiro, nutricionista. Estou aqui iniciando um podcast Nutri Sem Filtro. Sejam bem-vindos. Olá, pessoal. Estou aqui com o podcast Nutri Sem Filtro. A gente vai falar nesse podcast sobre vários assuntos, sobre saúde, bem-estar, emagrecimento, todas as dúvidas que vocês tiverem. A gente está aqui hoje com uma convidada muito especial, é Bruna Oneda. Ela é especialista em menopausa, tem um programa super legal na internet, no Instagram, que é o Menopausa Fit. E eu quero que a Bruna se apresente. Oi, Bruna, como é que você está? Olá, obrigada pelo convite, Sabrina. Estou muito feliz de estar aqui no primeiro episódio. É uma honra estar aqui e é isso mesmo. Eu sou educadora física, fiz o meu mestrado, meu doutorado nessa área de saúde da mulher e hoje eu trabalho com mulheres na menopausa. E conta um pouquinho pra gente como que é trabalhar com mulheres na menopausa. Então, o que a gente percebe? Que é um público que hoje, né, tá levando um pouco mais de atenção, mas em geral a mulher na menopausa ela era esquecida. Então, hoje a gente consegue ajudar essa mulher que está atravessando esse período tão difícil, principalmente com conhecimento. Que a maioria delas nem sabe, nem imaginava o que ia acontecer neste período da vida. Então, a gente começa com o conhecimento e aí ela começa a perceber que quanto mais saudável for a vida dela, melhor ela vai administrar esse período crítico que é a menopausa. E, assim, eu estava pensando, se a gente for analisar bem, a gente passa quase metade da nossa vida nessa época, né? Porque, assim, a expectativa de vida aumentou muito. E aí, quando a gente entra na menopausa, né, por volta dos 50 ou até antes, às vezes, a gente vai viver muito ainda depois disso, né? Então, assim, eu acho que a qualidade de vida nessa época é muito importante, né? Isso, sem dúvida. Se a gente for, na verdade, falar na terminologia correta, este período a gente chama de climatério. Então, a partir dos 45 anos, a mulher já começa a perceber que o corpo dela está diferente. E a menopausa, por si só, é um evento, que seria a última menstruação. Mas para facilitar, para todo mundo entender o que acontece, a gente acaba chamando o período de menopausa. E é exatamente isso que você falou. Na verdade, antigamente, a mulher ela vivia até os 50 anos. Então, uma mulher de 50 anos era uma velha. E hoje, a mulher de 50 anos ela está no começo de uma nova jornada. Então, ela tem ainda mais 50 anos de vida para poder usufruir, viver e viver bem. E por isso esse período é bem crítico, assim, e por isso que merece essa atenção especial. Eu vejo que hoje em dia se fala muito mais de menopausa do que antigamente, né? Do que de climatério, menopausa. Você acha que antes disso era vedado, assim? Era meio obscuro, assim, falar sobre o assunto? Ou as mulheres tinham vergonha, alguma coisa assim? Eu acho que até hoje as mulheres têm muita vergonha de falar nesse assunto. Às vezes amigas não conversam entre elas. Mas a mulher moderna, ela encara a menopausa como um recomeço mesmo. É o simples fato dela não poder ter mais filhos não significa que ela está uma inválida. E antigamente se via essa mulher como uma velha. Então, uma mulher de 50 anos a 20, 30 anos atrás, ela era velha. Então, não se falava muito, porque era como se ela fosse a terceira idade, aquela mulher que não vai mais ter filhos, aquela mulher que não precisa mais ter saúde boa e etc. Então, hoje em dia, você pega uma mulher de 50 anos e ela se sente plena. Ela sente que a cabeça dela nunca foi tão boa quanto era. E apesar das alterações do corpo, muitas mulheres, na verdade, os filhos já cresceram, já saíram de casa. Então, muitas mulheres se reencontram nesse período. E por isso que eu acho que tem se falado muito mais nesse assunto. E, assim, a mulher ela entra no climatério a partir dos 45. Não tem idade certa, assim, né? Cada um é de um jeito, é meio que genético, mas, no geral, a partir de que idade, mais ou menos? O Brasil é entre 48 e 52 anos, a última menstruação. Mas tem muitas mulheres que a partir dos 40 já começam a ter sintomas. Oscilação hormonal, né? E os sintomas vêm exatamente das oscilações hormonais. Então, ela vai ter calor, a mulher ela se sente mais cansada, tem muita mulher que sente dores pelo corpo, ela percebe que a libido dela está bem diferente.
Então, tudo isso vai depender do grau da oscilação hormonal e o ápice, assim, o marco mesmo do fim da diminuição abrupta de alguns hormônios é quando ela para de menstruar. E no Brasil é a média de 48, 52 anos. Fisiologicamente, é o ovário que deixa de produzir os hormônios. É isso, né? Ela vai diminuindo o estrógeno, progesterona. Como que é isso? Isso. Então, assim, a vida inteira a gente tem ciclos, né? Então, a mulher, ela menstrua e para de menstruar. E o ciclo da mulher durante o período reprodutivo é exatamente para ela ter filhos. Uhum. Quando ela vai envelhecendo, todos esses órgãos endócrinos, que são órgãos que produzem hormônios, eles mudam. Então, os ovários mudam, a tireoide muda, o próprio pâncreas nosso, né, que produz a insulina. Sim. Então, todos esses órgãos, eles vão envelhecendo. No caso dos hormônios sexuais, é exatamente por isso, porque não tem mais a função de gerar um filho. Então, principalmente os ovários, que produzem estrogênio, progesterona, o ovário, ele acaba mesmo a produção dos óvulos e aí ele diminui muito a produção dos hormônios. E, apesar desses hormônios serem chamados de hormônios sexuais e agirem, né, a vida inteira da mulher, esse período reprodutivo, para gerar um filho, eles agem em muitas outras partes do corpo. E por isso que a mulher também sente. Então, o hormônio produzido lá no ovário pode agir no sistema nervoso central e regular a temperatura corporal. O hormônio produzido lá no ovário pode agir nas articulações, nas juntas e diminuir ali a lubrificação, por exemplo. Então, apesar de serem hormônios sexuais, quando tem essa falência ovariana, o corpo inteiro acaba sentindo, e é por isso que eu falo assim, que pede socorro. Assim, a mulher, ela precisa olhar para isso, porque senão ela diminui muito a qualidade de vida. Exatamente. Precisa tomar algumas atitudes, né? Fazer algumas mudanças para conseguir reverter esses sintomas. Às vezes não eliminá-los, né? Mas diminuir, pelo menos, os sintomas, né? E quando a mulher ela entra no climatério, quais são os principais sintomas? Assim, você que trabalha com as mulheres, né? Quais são os que elas mais têm problemas, né? São as maiores queixas delas, né? Isso. Em geral, tem muita queixa que a mulher nem sabe que está relacionada ao climatério. Mas a maioria das mulheres sabe que em algum momento da vida ela vai sentir o tal do calorão. Então, 80% das mulheres, elas percebem que tem algo diferente no corpo quando começam os calorões. Na sequência, uma das principais queixas também é diminuição de sono, elas têm muito mais insônia. Elas percebem alteração de humor, então elas ficam muito mais irritadas. Aquela sensação de TPM a vida inteira, meio, né, na véspera da menstruação, meio irritada, meio responsiva, ela começa a perceber isso com uma maior frequência. É uma TPM constante, então. Exatamente, exatamente. Então, ela basicamente isso. E aí vem dores pelo corpo, que algumas sentem, principalmente as que não fazem exercício. Algumas mulheres percebem também as alterações do corpo, que aí eu acho que isso é legal até a gente falar um pouco mais, as alterações do corpo. Então, ela percebe que o corpo dela, de uma hora para outra, se transforma. Mesmo aquela que nunca brigou com a balança, na hora da menopausa, ela começa a ter problemas aí com o excesso de peso, a barriga e etc. E isso pode acontecer antes da menopausa, né? Da última menstruação. Pode acontecer no climatério, né? Isso. Geralmente, os sintomas, os principais sintomas, eles podem começar até 2 anos antes. Então, a mulher, ela começa com calorão, ela começa irritada, começa a se sentir muito cansada, alterações do sono, e aí, em algum momento, para a menstruação. E aí ela fala, nossa, agora não menstruo mais. Aí que ela relaciona todos aqueles sintomas que ela estava tendo. Entendi. E assim, quais são as principais coisas que ela pode fazer para melhorar os sintomas da menopausa? Então, é bem legal essa sua pergunta, porque assim, o que a gente percebe, né? Que a mulher que teve hábitos saudáveis a vida inteira, a gente não está falando só de menopausa, essa mulher, ela já entra melhor neste período.
Inclusive, existem estudos que mostram que mulheres que fumam, mulheres muito obesas, mulheres que nunca fizeram exercício na vida, elas têm uma tendência a ter a menopausa antes. Precoce. Não necessariamente precoce, porque precoce seria antes dos 40. Entendi. Mas assim, uma mulher que teoricamente teria uma menopausa nos 49, se ela não tem hábitos saudáveis, ela pode antecipar para 45, 46. E por que isso é ruim? Porque com a diminuição dos hormônios, a gente tem as consequências físicas nas outras partes do corpo. Então, por exemplo, a osteopenia, a osteoporose, que é a perda da massa óssea. A gente tem a perda de massa muscular, enfim. Não só a questão dos sintomas. Então, por isso que quanto a gente mais postergar a menopausa, melhor seria. E aí, neste período, quando os sintomas começam, aí sim, aquela mulher que se alimenta bem, pratica exercício físico regularmente e tenta, de alguma forma, ajustar o sono dela, ela vai muito melhor com todos os sintomas. Porque, por exemplo, você, melhor do que eu, vai falar da parte alimentar, e a gente sabe que aquela mulher que ela não se alimenta bem, não adianta ela tentar um fitoterápico, não adianta ela tentar um chá, não adianta... Porque, assim, o organismo dela não está preparado para aquela forma natural, vamos dizer assim, de tratamento, sabe assim? Então, a ideia é essa. Quanto mais saudável, melhor. Então, se você está ouvindo esse podcast e ainda não chegou na menopausa, cuide-se. Se você está na menopausa, ouça as dicas da Sabrina, nutricionista. Começa a cuidar antes para depois chegar na menopausa bem. Né? E é assim também que a Bruna falou do fitoterápico, né? Todo fitoterápico, tudo que não é alopatia, né? Que é mais natural, é um processo. Não dá para você usar achando que amanhã o seu calor acabou. Você tem que usar durante um tempo. É uma soma de fatores, né? Fazer exercício físico, usar o fitoterápico, comer bem. Então, assim, não existe milagre, né? Tem que ser uma coisa, assim, um conjunto de coisas para a gente começar a ter os resultados, né? Exatamente. Então, por exemplo, é muito comum, e acho que é até legal você falar um pouco sobre isso, a questão do intestino não funcionar, né, para a mulher nessa fase. E porque a falta do estrogênio, ele regula muito a quantidade de água que a gente tem no corpo. Então, por exemplo, a pele fica muito seca na menopausa, o cabelo fica muito seco, as próprias articulações recebem menos água. Então, assim, o intestino não recebe tanto essa quantidade de água. E aí, se o intestino, por exemplo, não funciona, uma mulher que facilmente tomaria um chá de amora pro calorão e daria certo para ela já não consegue... O chá de amora não funciona porque o intestino dela está ruim. Ele não absorve bem, né? Na verdade, um intestino inflamado, um intestino que não funciona bem, um intestino desbiótico, né? Ele não vai absorver todas as substâncias de forma correta, ele não vai trabalhar corretamente. Então, tudo que a gente faz fica meio que pela metade. A gente não consegue ter um bom resultado, né? Como um intestino de uma criança que absorve tudo, né? Então, a gente tem que prestar bem atenção nisso mesmo. E com a alimentação, né, com os alimentos corretos, fazendo atividade física, a gente consegue melhorar o nosso intestino, né? Não precisa nem fazer coisas mirabolantes. Tomando quantidade de água certa, comendo direitinho, fazendo exercício físico, a gente consegue ter um intestino saudável, né? E fala para mim um pouquinho, né, uma coisa meio que o pessoal pergunta bastante na menopausa, sobre a libido. Né? Porque falam que quando a gente entra na menopausa, nossa libido diminui, lógico, né, por essa alteração hormonal, né? O que a gente poderia fazer para melhorar a libido, né? Então, essa pergunta realmente é bem interessante e muito feita, assim, as mulheres, elas têm muita curiosidade e eu costumo dizer que é uma grande dor da mulher na menopausa. Porque se ela tem uma dor física, se ela não dorme bem, ela lida sozinha com essa dor. Uhum. E a questão da libido, muitas vezes, envolve o parceiro, a parceira, que cobram aquilo. Uhum. Então, assim, pensando na parte hormonal, fisiológica do negócio. Então, a mulher, ela tem, durante os ciclos da vida, ela tem mais desejo sexual no período fértil. Sim. Porque é o momento que ela tá ali exatamente para engravidar. É fisiológico isso, né? Isso, para reprodução, né? Uhum. Para manutenção da espécie. Sim. Quando ela não tem mais a capacidade de ter filhos, é natural diminuir isso. Uhum. Então, isso fisiologicamente
relacionado aos hormônios. Além dos hormônios que diminuem do ovário, que é estrogênio, progesterona, a gente tem uma certa diminuição da testosterona também, que a vida inteira da mulher já é mais baixa, né? Comparada dos homens. Mas a testosterona mais baixa acaba também gerando esta dificuldade. E a gente não pode também tirar a parte física do climatério, que é o próprio ressecamento vaginal. Então, algumas mulheres têm o ressecamento vaginal, acham que isso vai resolver sozinho e não resolve. É importante a reposição hormonal, é importante a consulta muito frequente ao ginecologista, porque às vezes não repõe hormônio na pele, transdérmico, mas pode repor hormônio local na vagina para evitar o ressecamento e a própria atrofia vaginal. E aí, algumas mulheres, por conta desse ressecamento, acabam criando tabus. Barreiras, né? Barreira, porque tem dor, não sabe o que está acontecendo. Muitas vezes o companheiro cobra isso. Por que antigamente você lubrificava e agora você não lubrifica? Mas... E às vezes eles nem entendem, né, por que está acontecendo. Muitas vezes, né? Exatamente. Não tem um esclarecimento, né? Você não vai no médico direito. Porque tem gente que não vai no médico regularmente, né? Então, às vezes, a pessoa não entende o que está acontecendo, né? E muito menos o parceiro, né? Isso. Se a própria mulher não sabe que aquilo é fisiológico, imagina o parceiro que nem sabe o que é menopausa. Então, a gente tem essas questões físicas que facilmente podem ser melhoradas com o acompanhamento do médico. E eu falei aqui da reposição hormonal, mas não necessariamente só a reposição hormonal, porque a gente sabe que existem mulheres que não podem. Mas a libido, ela está relacionada a muitos outros fatores. Então, essa mulher, é importante ela se conhecer, ela tem certeza que ela está feliz naquele relacionamento, ela ter certeza que ela quer aquilo para ela. E uma coisa que eu percebo muito é essa questão da reconexão com o próprio corpo. Porque parece que o corpo vai transformando e a própria mulher não vai se aceitando. Então, se ela não aceita todas aquelas transformações que acontecem com ela, ela não pode achar que o parceiro tá aceitando. E muitas vezes o parceiro não tá nem aí. Nem sabe o que tá acontecendo, né? Tá nem vendo que ela tá com a barriga maior, que o bumbum dela diminuiu o formato. Então, assim, é muito importante essa reconexão, o cuidado com o corpo. E aí volta exatamente no tema do podcast, que é boa alimentação, para ela manter um corpo que ela fique feliz com ele. E principalmente, né, o exercício físico, que além de melhorar a aparência do corpo, vai melhorar a autoestima, também gera esse acordar, vamos dizer assim, das células, para que ela tenha mais libido. E aí, quando a gente fala de libido nesse contexto, não só a libido pro sexo, mas a vontade vida, né? de viver. Exatamente. Porque muitas mulheres acabam ficando mais tristes, deprimidas nessa fase. Não acontece isso? Sim, a depressão, a ansiedade são muito frequentes também. E aí a gente tem que pôr aquele limite, né? Tipo, até que ponto isso é normal? Eu tô querendo ficar mais... período, né? Tô mais quietinha, tô mais melancólica, meus filhos saíram de casa, enfim. Qualquer coisa que pode te deixar mais triste. Ou quando vai para um processo mais patológico. Nossa, eu preciso de ajuda porque realmente eu tô sem forças para nada. Eu falo muito isso, a pessoa que não tem força, não tem ânimo para a vida, não vai querer transar. Então, eu acho que é um conjunto, assim, eu falei, eu acho, mas na verdade, assim, é o que os estudos mostram, o que os especialistas falam, que precisa este olhar para que isso também não seja mais um problema aí na menopausa. Entendi. Vamos falar um pouquinho agora sobre o emagrecimento na menopausa, né? Ou o ganho de gordura, a perda de massa magra, né? Como que isso acontece? Porque acontece, na menopausa, muda, como você já disse, muda o corpo, né? E, assim, a gente parece que ganha gordura nos lugares que a gente não tinha, a gente perde massa magra. É isso, né? Acontece isso, não? Sim, é bem... A maioria das mulheres sofrem com isso, mesmo aquelas mulheres que foram magras a vida inteira. O que a gente percebe? A gente sabe que há uma diminuição do que é massa magra, que é músculo e osso. E a gente tem, por aspectos fisiológicos, hormonais também, um aumento na deposição da gordura
na região do abdômen. Então, algumas mulheres, elas até percebem que perdem peso. Ela fala, mas eu emagreci. Na verdade, porque músculo e osso, eles são mais pesados. Então, ela perde músculo e osso e ela tem uma tendência a manter ou até aumentar a quantidade de gordura. E esta gordura, especificamente na região do abdômen. Então, a mulher mais nova, você reconhece uma mulher mais velha, na verdade, porque o bumbum dá uma achatada, a perna dá uma afinada. A mulher mais jovem, ela tem um quadril mais largo, bumbum maior. Por quê? Porque ela deposita gordura nessas regiões. E aí, com a mudança hormonal, né, diminui o estrogênio, a mulher ela fica com uma aparência de um corpo mais masculino mesmo, que é a gordura visceral, a gordura no abdômen. Sim, que é uma gordura, na verdade, mais problemática e mais perigosa, né? Que gera risco cardiovascular, né? E não é isso? Exatamente. E aí a gente tem a gordura que vai para a barriga, tanto embaixo da pele, né, que a gente chama de gordura subcutânea, mas o pior da mulher na menopausa é a gordura visceral, que é essa gordura que ela é metabolicamente assim mais ativa, é uma gordura que ela mais inflamatória, né? Isso, ela recebe a ação de mais hormônios e ela produz outros hormônios que são pró-inflamatórios. E isso aumenta o risco de infarto, AVC. Por isso, aumenta muitas vezes os níveis de colesterol, triglicérides, que isso daí você sabe explicar melhor do que eu. E a própria glicemia, né? O aumento do açúcar no sangue. Tudo isso por conta dessa gordura que é depositada na barriga. Exatamente. Essa gordura visceral, que é uma gordura entre os órgãos, né? Ela é uma gordura mais inflamatória que pode gerar risco cardiovascular. Né? Então, é uma gordura que, na verdade, inflama o seu corpo. Né? E aí aumenta o LDL, que é o colesterol ruim, diminui HDL, que é o colesterol bom. Né? Então, é uma gordura que, para o metabolismo, ela faz mal. Né? Ela é mais perigosa do que a gordura que a gente tem normalmente no corpo. Né? Isso, e é bem legal você falar isso, porque desde o começo a gente está falando de sintoma, mas a mulher que tem mais gordura visceral, ela tem mais sintoma, porque ela é mais inflamada. Então, aquela mulher que vai ter mais dor articular, que nem relacionava com exercício, é aquela mulher que vai se machucar mais fácil, então, tem mais calores e tudo isso piora. Então, na verdade, a gente tem que ir... buscar essas ações de alimento e exercício saudáveis, também olhando para essa questão da circunferência abdominal. E existem, assim, vários alimentos que são anti-inflamatórios, que podem ser coadjuvantes nesse tratamento, né? O ômega 6, o ômega 3, vários princípios bioativos, né? De plantas e de frutas, que eles ajudam nessa inflamação, né? Então, muitas vezes, a gente precisa até suplementar, né? Não é só com a alimentação. Como a mulher está num período que é um período diferente, que é um período que ela está com falta de hormônios e, às vezes, não está absorvendo muito bem os nutrientes, a suplementação nesse período é muito válida, é muito importante. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente agora, que é bem na sua área, né? Sobre o exercício físico. O que o exercício físico pode melhorar, né? Lógico que é bom para todo mundo, né? Exercício físico todo mundo tem que fazer, mas principalmente para essas mulheres que estão na menopausa, né? Que entraram na menopausa ou que querem já se preparar para chegar bem nesse período, né? Como que o exercício físico ele pode ajudar? Legal. Então, assim, a gente sabe que os exercícios a vida inteira são importantes e nesta fase eles são, assim, como remédio. Então, a gente tem que pensar em todo o corpo da mulher que foi transformado ou que está sendo transformado pela diminuição dos hormônios. Então, assim, primeiro, os exercícios aeróbicos são fundamentais na proteção do coração, uma vez que o estrogênio é um hormônio protetor, e aí quando diminui esse hormônio, o nosso coração, nossos vasos sanguíneos, eles ficam mais suscetíveis mesmo. Então, o exercício pode ajudar nessa prevenção aí de problemas cardiovasculares, que a mulher até a menopausa não pensava nisso. O exercício, neste caso, com peso, né? Que pode ser a musculação, pode ser exercício funcional, desde que tenha peso extra do corpo. Eles ajudam na questão da massa magra.
Então, a gente precisa muito dos músculos para dar sustentação para os ossos. A gente precisa muito que os nossos ossos estejam firmes e fortes ali. E a gente só consegue isso fazendo o exercício certo, que seriam os exercícios com peso. De força, né? Isso. Resistência, né? Isso. Então, é prioridade. Pensar no coração, pensar no músculo e nos ossos. E aí, claro, se a gente for pensar na questão se a barriga, né, está relacionada a todos os sintomas, se está relacionada a todas essas outras alterações, a gente precisa de um conjunto de exercícios que, de fato, gerem um gasto calórico para que a gente consiga perder a barriga que chegou ou não ganhar tanta gordura na barriga. Gerar um déficit calórico mesmo, né? Exatamente. E aí, combinando principalmente exercício aeróbico com exercício de força para gerar esse gasto calórico. E uma coisa que é muito importante, que assim, antigamente falava muito do exercício aeróbico para queimar calorias. Então, todo mundo saía correndo. Era a época do Cooper. Quando eu me formei na faculdade, todo mundo falava de corrida. Vão correr na rua que emagrece. Mas hoje, a gente sabe que na menopausa, o exercício de força ele é até mais importante. Porque se você consegue manter a massa magra, principalmente os músculos, nesse caso, a gente consegue manter o metabolismo acelerado. Que é uma grande queixa das mulheres, que o metabolismo fica lento e que engorda muito fácil, qualquer coisa que come engorda. Mas por que isso? Porque não tem músculo, e quem queima caloria no nosso corpo são os músculos. Exatamente. E a gente pensa, né, que são só as mulheres, mas na verdade isso é fisiológico, né, do ser humano. Então, quanto mais velho a gente vai ficando, mais massa magra a gente vai perdendo e ganhando gordura. Isso para o homem também. Então, assim, quanto mais balanceada tiver uma dieta rica em proteína, né, que a proteína é o nutriente que vai formar o músculo, a gente vai conseguir garantir essa massa magra, não perder e manter. Né? Às vezes até ganhar um pouco de massa magra, né? Com exercício de resistência e com a alimentação adequada, rica em proteínas, né? Então, assim, às vezes até tem que usar um tipo de suplemento. Hoje em dia a gente sabe que os maiores, as pessoas que mais se beneficiam com whey, né? Whey protein, né? De boa qualidade são os idosos, né? Porque, assim, à medida que a gente vai ficando velho, a gente vai perdendo massa magra. Então, a gente precisa tentar, na nossa alimentação, adequar isso, a massa magra. A quantidade de proteína para manter a massa magra, né? E isso é todo mundo, não são só as mulheres. É que a mulher tem essa oscilação hormonal maior. O homem também tem, né? Existe a andropausa, né? A gente não está sozinho nisso. O homem também tem a andropausa, mas tentar manter essa alimentação rica em proteína. E é difícil, porque tem muita gente que acha que come proteína suficiente e não come, né? Se a gente for fazer a conta, né, de quantidade de proteína que a gente tem que ingerir por dia para ganho ou para manutenção de massa magra, gera gira em torno de 1 até 2 gramas por quilo de peso. Muita gente não consegue comer. Né? E aí, com o tempo, a gente vai ficando mais velho, a gente vai diminuindo a ingestão de proteína. Então, é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção mesmo. E fala um pouquinho mais para mim sobre as suas alunas, assim, como que você lidar com elas no seu programa, né? Que você tem um programa que chama Menopausa Fit, né? Isso, então assim, desde que eu terminei o doutorado, eu trabalho com mulheres e eu tenho, aqui na cidade onde eu moro, né, eu tenho um estúdio de personal e eu comecei a perceber que eu teria um número limitado de atendimentos se eu fosse só atender como personal. E aí, por isso, eu criei esse programa online. Na verdade, tudo surgiu do Instagram, uma página no Instagram exatamente para levar informação para essas mulheres. E aí depois eu fui percebendo que realmente eu podia trazer todos os meus conhecimentos para um programa online de exercícios. E aí então, tudo aquilo que eu compilei, estudei e testei até, né, nas minhas alunas presenciais com aquilo que eu tinha estudado, eu criei esse programa online, que é o Menopausa Fit. E essas mulheres, assim, elas têm algumas características específicas, né? São mulheres que não fazem exercício, na sua grande maioria, ou aquelas que, apesar de estarem fazendo exercício, academia, já terem uma vida ativa, elas não fazem tudo, né, o que a mulher na menopausa precisa.
Então, no programa, a gente tem, assim, 4 pilares de exercícios, que são os exercícios aeróbicos, os exercícios de resistência, que eu falei que são fundamentais. A gente também tem muito alongamento, porque muitas vezes essa mulher, ela tá tão quebrada, tão cansada, tão acabada, que ela precisa começar mais lento com alongamento. E uma coisa que pouco se trabalha por aí são os exercícios de equilíbrio. Porque para a gente reverter, por exemplo, uma massa óssea de uma mulher, leva 1 ano para ela, por exemplo, se ela tem uma osteopenia, ela deixar de ter uma osteopenia. Treinando sério por 1 ano. Só que o equilíbrio não. O equilíbrio em 2, 3 meses você já melhora o equilíbrio. Então, ao invés de esperar o osso tá bom, a gente treina o equilíbrio. E aí, hoje já são mais de 2.000 mulheres, já mais Olha que legal. Estamos chegando a 3.000 alunas no Menopausa Fit. Tenho 2 programas, né? Um programa mais para iniciantes, mas o carro-chefe mesmo é o programa Menopausa Fit. E essa mulher treina em casa 20 minutos por dia com o que ela tem na casa dela. Então, vidro de amaciante, almofada, cabo de vassoura, cadeira, tudo... Filho, né? Carrega o filho. Na verdade, os netos, muitas vezes os netos, né? E essa é a ideia, ela não precisa gastar com materiais, nada disso. Essa mulher, ela é uma geração de mulheres que elas não gostam de academia, né? Não é uma mulher confortável com o corpo, de ir na academia. Ela muitas vezes tem medo dos equipamentos. Então, tem jeito de você treinar na sua casa sem precisar ir na academia? Sim, total, assim. Eu até me surpreendo, às vezes, quando as alunas mandam o resultado de exames, como elas conseguem melhorar. Então, eu tenho casos de alunas que melhoraram a osteopenia. Tem muito caso de aluna que melhora a questão de perfil lipídico, porque tinha colesterol alto, triglicérides, glicemia alta. Então, na verdade, a mulher que não quer ir para academia, hoje ela tem uma super opção que é treinar dentro de casa. E, modéstia à parte, né, como especialista, porque, assim, no Brasil, eu acho que eu sou uma das poucas doutoras nesta área. Então, que, de fato, estudou a mulher, que entende o que está acontecendo com a mulher, que entende o que ela precisa. E aí, é isso, Menopausa Fit. Você está convidada. Não, eu ainda não estou convidada, tá, gente? Porque eu não estou precisando ainda. Em breve estaremos lá também. É que, na verdade, assim, eu acho que para a gente conseguir, né, chegar na menopausa de uma maneira mais saudável e sentir pouco, né, os sintomas, né, as coisas ruins que ela traz, a gente tem que começar antes, né? A gente tem que começar já a ter uma vida saudável antes, né? Então, assim, exercício físico constante, alimentação equilibrada, né? Para a gente chegar na menopausa já sentindo menos os sintomas, né? Exatamente. E tudo parte desse seu projeto. Assim, ao meu ver, tudo passa do conhecimento. Então, a mulher que hoje, ou mesmo o homem que está ouvindo aqui esse podcast, sobre menopausa, é o primeira viradinha na chave aí da importância desse tema. Então, a gente começa com o conhecimento, o entendimento que um dia todas as mulheres chegarão lá. Então, a partir daí, mudar as escolhas, né? Que a gente vai fazendo. Bom, então, voltando aqui na gordura visceral, que é uma queixa de muita gente, né? Ah, aquela barriguinha. Nossa, eu tô com uma barriguinha que eu não tinha mais, que eu nunca tive, né? E assim, e aumentou, né? O que você pode falar pra gente sobre essa gordura, né? Então, isso daí é bem interessante a gente falar. Porque assim, ó, diferente do que se pensa, por que surge a gordura visceral? Então, quando o estrogênio, na sua grande parte, ele é produzido pelos ovários a vida inteira. Mas quando a gente começa a envelhecer, a gente tem uma produção também deste hormônio, do estrogênio, lá no tecido adiposo, na célula de gordura. Então, por que o nosso corpo briga para manter a nossa célula de gordura ali? Porque é uma maneira que a gente teria de compensar a ausência do estrogênio lá no ovário. Então, não adianta querer brigar muito com essa gordura, porque ela vai aparecer. É uma resposta natural do corpo, fisiológica. Como se fosse uma proteção do corpo, né? Se não está chegando hormônio, então o seu organismo tenta buscar aí na periferia, que seria na gordura. E aí, por que vem para o abdômen? Porque essa gordura, como eu já falei, é uma gordura mais ativa, ela está mais presente ali no metabolismo.
Então, ela recebe a ação de hormônios e ela produz outros hormônios que hoje a gente sabe que a própria gordura ela funciona como um órgão endócrino aí, produtor de outros hormônios. E aí, isso é uma coisa importante. E aí, vamos falar, então, da reposição hormonal. Então, às vezes, as mulheres elas falam assim, então, se eu usar hormônio de fora do corpo, eu não vou acumular essa gordura? Pode realmente acontecer isso. Então, se você pode fazer a reposição hormonal e assim que o seu ovário para, você já começa uma reposição hormonal orientada, com o médico, tudo direitinho, o seu corpo ele não vai tentar acumular tanta gordura para suprir, porque ele está recebendo de algum lugar esse hormônio. Então, isso é uma coisa importante. Agora, a mulher que já acumulou gordura, não adianta ela fazer a reposição hormonal de progesterona e estrogênio achando que ela vai conseguir queimar aquela gordura. É muito importante a gente falar. Já está ali a gordura, né? Isso, queima a gordura com restrição calórica e atividade física. Então, assim, a reposição hormonal, ela pode, que a gente pode até falar disso também, falando da gordura, mas depois a gente pode falar dela como para os sintomas. Mas, assim, a reposição hormonal, ela pode ajudar, inclusive, melhorar a qualidade de vida para a mulher ter mais ânimo para o exercício. Mas é muito importante frisar isso, que ela vai queimar a gordura fazendo exercício. E uma outra curiosidade que eu acho que é legal falar, que essa gordura, por ser mais ativa, ela queima mais rápido. Ah, que legal isso, né? Então assim, a gente pega na gordurinha lá no pneuzinho e a gente acha que essa gordura nunca mais vai sair. Realmente, a gordura que a gente segura, ela é uma gordura mais difícil de sair do que a gordura visceral. E por isso que a gente sempre recomenda à mulher medir a circunferência da cintura. Então, existem meios de você medir a circunferência imediatamente acima aqui do ossinho. E o ideal é que seja menos de 88 centímetros. Que não gera risco, né? Dificilmente uma mulher na menopausa, ouvindo esse podcast, vai ter menos de 88. Então, assim, não se desespere. A ideia é lutar, né? Fazer exercício, alimentação para diminuir essa circunferência abdominal. E na hora que ela muda hábito, na hora que ela começa a comer proteína certo, que ela não come tantos carboidratos, que ela não come tanta gordura e faz exercício, ela queima essa gordura visceral mais rápido. Então, é importante isso. Muitas vezes não ficar olhando a perna, não ficar olhando o bumbum, não ficar olhando a gordura que você segura, mas sim fazer a medida da circunferência. Da gordura visceral. Que aí ela sabe que ela está ficando mais saudável. Porque muitas vezes pensa, nossa, eu tenho que perder 10 centímetros de gordura. Parece que isso nunca vai conseguir. Mas vai vendo que mês a mês, 1 centímetro diminuindo faz uma grande diferença em todos os parâmetros da saúde. Inclusive de colesterol, né? De triglicérides, né? Isso tudo altera, né? Na menopausa por causa dessa gordura visceral, né? Exatamente. Então, e pela baixa dos hormônios, né? Sim, tudo isso piora, principalmente porque o estrogênio tem essa proteção. Mas na hora que ela começa a diminuir a gordura visceral, ela melhora tudo. Então, não focar só na estética. Minha barriga tá feia. Talvez se ela perder essa gordura, a barriga vai ficar mais flácida ainda, né? Porque cai. Mas pensar que ao longo prazo, né? Primeiro perde-se a gordura, depois é o processo de aumentar a massa muscular e etc. Então, isso daí é bem importante a gente frisar. Então, assim, para fechar, né? A gente, quando a mulher entra, né, nesse climatério, na menopausa, não se desespere, né? Tem muita coisa para a gente fazer, tem muitos artifícios, né, que a gente pode usar para garantir uma boa saúde, um bem-estar, né? Exatamente. Então, assim, a primeira coisa é saber que isso vai acontecer com todas as mulheres, não se desesperar. Tenha o seu ginecologista como seu melhor amigo. Então, não adianta achar que eu ia a cada 2 anos o ginecologista. Não. Precisa ir, precisa ajustar. Se a mulher puder fazer a reposição hormonal, é com o ginecologista que ela vai trocar essa ideia. É ele que vai saber se é indicado, se não é indicado, se ela tem risco de câncer, se ela não tem risco de câncer. Então, assim, é com o médico. Beleza, resolveu a parte médica, clínica, tem que usar remédio, não tem que usar remédio. Vai para os outros profissionais. E aí, principalmente nós aqui, nutricionista, educador físico,
que isso já vai melhorar 50%, 60% aí de todos os sintomas. E assim, eu sempre falo isso, até tô falando demais, tô deixando você falar. Não, pode falar, você veio aqui para falar. Então, assim, eu sempre falo isso. O que vem depois da menopausa, né? Depois da menopausa é a terceira idade, é o que todo mundo chama de melhor idade. Nenhuma mulher na menopausa consegue imaginar a terceira idade como melhor idade. Porque, realmente, a menopausa é sofrido. Mas é importante fazer esse investimento. Se ela investir 2, 3 anos cuidando bem da saúde, o envelhecimento vai ser muito melhor. E o que a gente busca muito mais independente, né? O que a gente busca é autonomia na terceira idade. Então, não pode não pensar, daqui a 10 anos eu penso nisso. Não, você tem que pensar hoje. Exatamente. Como você vai chegar lá na terceira idade. Exatamente. Então é isso, gente. Obrigada, viu, pela audiência. Obrigada, Bruna. Foi uma delícia conversar com você, né? Saber todas essas informações importantes, né? E até o próximo podcast. Eu que agradeço. Até a próxima.